Pessoal, tudo bem? Eu vou resolver aqui as questões da segunda avaliação. Tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem um e-mail, certo? Bom, a primeira questão, eu tenho aqui duas funções, de custo marginal e a função demanda. Na letra A, eu peço para a gente encontrar uma função de lucro em termos da quantidade Q. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe que o lucro, é a receita total menos o custo total. Quem que é a receita total? Preço vezes quantidade. Então, eu obtenho isso aqui, a partir da função demanda. Como eu quero deixar o lucro em função de Q, eu vou representar aqui, P em termos de Q. Então, P vai ser 3 menos Q. E aí, quem que vai ser a receita? A receita é preço vezes quantidade. Então, vai ser Q vezes 3 menos Q. Certo? Então, essa é a receita total. Para obter a função de lucro, eu preciso subtrair da função de custo total. Vê que eu tenho aqui a função de custo marginal. Então, como é que eu chego na função de custo total a partir do custo marginal? Basta a gente integrar essa função. Então, se eu integrar o custo marginal, que é o quadrado menos 6Q menos 2, então eu vou integrar isso aqui em relação a Q. E aí a gente vai obter Q ao cubo sobre 3 menos 6 vezes Q ao quadrado dividido por 2, que vai dar 3Q ao quadrado menos 2Q mais a constante de integração. Então, para eu identificar o valor dessa constante de integração, eu tenho uma informação adicional. Eu sei que o custo de eu produzir 12 unidades é R$ 145. Ou seja, o custo total de eu produzir 12 unidades é R$ 145. Então, quando eu jogar aqui Q igual a 12, isso vai ter que ser igual a 145. Certo? Então, jogando aqui, Q igual a 12, a gente vai ter 120. Então, se eu jogar aqui, Q igual a 12, isso aqui vai dar 120. Então, 120 mais C é igual a 145. Então, essa constante de integração vai ser igual a 25. Tá? Então, a função de custo total é isso aqui mais 25. Então, aqui eu vou ter o lucro, receita total, menos o custo total. Então, menos tudo que está aqui. Q ao cubo, dividido por 3, menos 3Q ao quadrado, menos 2Q, mais 25. E aí que eu posso simplificar bastante coisa, Multiplico Q vezes 3, 3Q, aqui menos Q ao quadrado. Vê que aqui tudo vai trocar o sinal, porque eu tenho esse negativo aqui na frente. E aí, organizando os termos, eu vou ficar com isso aqui, que é o cubo sobre 3, mais 2Q ao quadrado, mais 5Q, menos 25. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Essa é a função lucro, em função da quantidade. Aqui. Essa aqui é a letra A. Na letra B, eu quero o nível de produção que maximiza o lucro. Então, eu tenho uma função para encontrar o máximo ou o mínimo daquela função. O que a gente vai fazer é derivar essa função. Então, derivando a função lucro em relação a Q, a gente vai ter aqui menos Q ao quadrado, mais 4Q, mais 5. A derivada da constante é zero. Então, derivei a função em relação a Q e vou igualar a zero. Tenho a equação do segundo grau. Então, aqui eu posso aplicar a Bhaskara e a gente vai encontrar dois valores para Q. Vou chamar aqui de Q' e Q2'. Q' vai ser 5 e o outro valor que zera, que satisfaz essa equação, é menos 1.
Como no nosso contexto a gente está trabalhando com quantidades, né, a gente pode descartar esse menos 1. E 5 vai ser a quantidade que vai maximizar o lucro. Né? Se eu tirar aqui a segunda derivada e jogar o Q igual a 5, eu vou ver que vai dar um valor negativo. Né? Então, Q igual a 5 é a quantidade que maximiza o lucro. E o valor do lucro? Aí é só eu jogar na função lucro, nessa aqui de cima, ó, o Q igual a 5. Se a gente fizer as continhas, a gente vai chegar em 25 dividido por 3. Certo? Então, essa aqui era a letra B. Tá? Segunda questão. Para calcular integrais, uma a gente resolve por substituição, a outra sai por partes. Então, na letra A gente pode chamar aqui de u x ao cubo menos 1. Eu vou simplificar essa integral substituindo uma expressão em x por uma variável u. Então, eu vou precisar encontrar du dx, que vai ser 3x ao quadrado. Então, eu tenho que du é 3x ao quadrado dx. E o que aparece aqui é x ao quadrado dx, né? Então, isso é o mesmo que 3 está aqui multiplicando, é como se fosse para o lado de lá dividindo. Então, eu sei que 1/3 du é x ao quadrado dx. Tá? E aí, ó, essa integral eu posso reescrever agora em termos de u. Né? X ao quadrado dx é 1/3 du. Então, eu tenho aqui, ó, 1/3 du. X ao cubo menos 1 é u. Então, eu vou ter aqui u elevado a 10. Aí eu resolvo essa integral, né? A constante sai. A integral de u elevado a 10 é u elevado a 11 dividido por 11, mais a constante de integração. Né? Voltando agora para a tela em termos de x, eu vou ter x ao cubo menos 1 elevado a 11 dividido por 33 mais a constante de integração. Essa é a letra A. E a letra B sai por partes. Né? Então, por parte, eu tenho que escolher uma função para ser f de x e a outra para ser g de x. Né? Eu vou escolher a função para ser f de x aqui, ó, 2x, porque eu vou utilizar lá na fórmula a derivada dessa função. Então, isso vai simplificar meu próximo integrando. Né? F' de x é 2. E a outra função, ó, g de x, vai ser e elevado a 2x. Aí eu vou precisar integrar, né, essa função, aplicando aquelas regrinhas básicas. Né? A integral de e elevado a 2x é 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x. Então, essa integral aqui da letra B, ó, aplicando lá a fórmula de integração por partes, vai ser o quê? Vai ser f de x, 2x, vezes g de x, 1/2 de e elevado a 2x, menos a integral de f' de x, ó, que é 2, vezes g de x. Esse 2 cancela com esse 2, ó. Vou ficar com x vezes e elevado a 2x. Esse cancela com esse, ó. A integral de e elevado a 2x é 1/2 de e elevado a 2x. Mais um. Posso colocar em evidência. E elevado a 2x é x menos meio mais a constante de integração. Essa aqui é a resposta da letra B. Terceira questão. Eu tenho duas funções, y1 e y2, e peço para vocês encontrarem a área limitada por essas duas curvas. Então, o primeiro passo, como a gente viu, é encontrar os pontos de interseção. Então, eu tenho que igualar y1 a y2. Então, eu vou ter aqui 3x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado. Jogar tudo para o mesmo lado, ó, vai ficar com x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x igual a 0.
Então, para que valores de x, o lado esquerdo aqui vai ser igual a zero. Né? Eu consigo colocar o x em evidência. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então, ó, quando o x for zero, independente do que tiver aqui entre parênteses, isso aqui vai dar zero. Né? Então, o primeiro valor que eu tenho aí para x, que satisfaz essa equação, é zero. E veja que aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Se eu aplicar aqui Bhaskara, eu encontro os valores de x que vão fazer com que isso aqui que está entre parênteses dê zero. Quando eu multiplicar por x, vai dar zero. Então, aplicando o Bhaskara aqui, a gente vai encontrar dois valores para x que vão fazer com que o que está aqui entre parênteses dê zero. Consequentemente, o produto aqui por x também vai dar zero. Tá? Esses valores são menos 1 e 3. Então, quando o x for 0, quando o x for menos 1 e quando o x for 3, essas duas funções, o valor delas vai ser igual. Né? Consequentemente, o gráfico dessas duas funções vão se cortar para esses valores de x aqui, né? Vão se interceptar para esses valores de x. Então, o que a gente precisa fazer agora? Bom, o que a gente precisa fazer é, dentro desses intervalos, o primeiro intervalo aí, ó, entre menos 1 e 0. Quem que é maior? y1 ou y2? Basta eu pegar um valor entre menos 1 e 0, menos meio, por exemplo, jogar aqui e jogar aqui, no lugar de x. E ver quem vai ser maior, se vai ser y1 ou y2. A gente vai ver, então, que dentro desse intervalo, y2 vai ser sempre maior que y1. Tá? Então, para eu calcular a área entre y1 e y2 dentro desse intervalo, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar y2, que é maior, que é x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos y1, que é 3x. E eu vou integrar isso aqui entre menos 1 e 0. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai obter 7 sobre 12. Eu acho a integral indefinida, isso aqui, substituo x por 0, x por menos 1, subtrai o resultado e acho 7 sobre 12. Certo? Aquele teorema fundamental do cálculo que a gente viu. E aí, ó, no outro intervalo, entre 0 e 3, que vai acontecer ao contrário. Se eu pegar um valor de x entre 0 e 3 e jogar aqui, eu vou observar que o y1 vai ser maior que o y2. Então, para eu calcular essa área entre 0 e 3, ó, vou pegar a integral definida de 0 até 3 de quem? Aí agora eu vou fazer 3x, que é y1, menos y2. Ó. Vai ficar menos x ao cubo, menos com menos mais, 2x ao quadrado. Integrar em relação a x. Quando a gente fizer essas continhas aqui, a gente vai obter 135 sobre 12. Então, a área que ele pede na questão é o somatório dessas duas. Né? A minha área total ó, é 7 sobre 12, mais 135 sobre 12, que vai me dar aí 142 sobre 12. Então, essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Eu tenho uma função de duas variáveis, uma função que eu chamei de função utilidade. x1 e x2 são as quantidades de duas mercadorias consumidas. Tá? Então, dependendo da quantidade que ele consome, o indivíduo consome dessas duas mercadorias, ele tem um certo nível de satisfação que é medido por essa utilidade. Considere x1 igual a 3, x2 igual a 2. Encontre a utilidade marginal de cada uma das mercadorias. Então, na letra A, o que a gente vai fazer é encontrar as derivadas parciais, né, dessa função. Vou derivar a função utilidade, ó, primeiro em relação a x1. Então, quando eu derivo em relação a x1, eu mantenho o x2 como uma constante. Né? Então, aqui eu vou ficar ó, com 3x1 ao quadrado vezes x2 mais 2 ao quadrado.
Tá? Como se tudo isso aqui fosse uma constante. Ó. Então eu estou derivando x1 ao cubo, 3x1 ao quadrado, vezes a constante. Certo? E a utilidade marginal de x2 em relação a x2? Vou derivar u em relação a x2. Eu vou tratar agora x2 como uma variável e x1 como uma constante. Né? Então eu vou ficar, ó, esse 2 vai descer, eu vou ficar com 2 vezes, aqui é a constante, x1 elevado ao cubo, vezes x2 mais 2. Vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Sendo que a derivada de x2 mais 2 em relação a x2 é 1. Então, vezes 1 vai me dar isso aqui. Tá? Calculando, então, essas utilidades marginais, vê que elas dependem ó, de x1 e x2. Considerando que x1 é 3 e x2 é 2, quando eu jogar aqui, ó, x1 3 e x2 2, isso aqui vai me dar 432. Quando eu jogar x1 3 e x2 2 aqui, eu vou ter a utilidade marginal de x2 igual a 216. Isso aqui era a resposta da letra A. Na letra B, bom, vamos usar diferenciais para responder qual deverá ser a mudança em x2 para que a gente mantenha a mesma utilidade, considerando que x1 vai diminuir em 0,1. Então aqui, ó, a diferencial de u vai ser o quê? Eu vou pegar a utilidade marginal de x1 vezes a variação em x1 mais a utilidade marginal de x2 vezes e de x2. Essa aqui eu já tenho, ó, que eu achei na letra A. A utilidade marginal de x1 nesse ponto é 432 e de x2 216. Aí, ó, o que é que ele diz? A utilidade tem que continuar a mesma. Então a variação em u tem que ser de quanto? 0. O que é que acontece com x1? Diminui em 0,1. Então dx1 é menos 0,1. Então eu vou ter 432 vezes menos 0,1. E aí, ó, eu vou descobrir o que é que tem que acontecer com a variação em x2. Ó, o dx2. Eu tenho uma equação e somente uma variável. Quando eu resolver aqui para dx2, a gente vai obter 0,2. Ou seja, se o x1 diminuir em 0,1, o x2 vai ter que aumentar em 0,2 para eu manter a mesma utilidade. Né? A gente podia ver daqui, ó, ver que 432 é o dobro de 216. Né? Então, se o x1 diminuir em 0,1, para eu continuar tendo a mesma utilidade, eu tenho que aumentar o x2 em 2 vezes. Né? 2 vezes 0,1, que vai dar o 0,2. Tá? Então, essa era a quarta questão. E a quinta e última, de função homogênea, eu dou essa função e peço para vocês identificarem se ela é homogênea e se for de que grau. Né? Então, o que tinha que fazer era simplesmente pegar essa função, multiplicar todas as variáveis independentes por uma constante, eu estou chamando aqui de t, e ver o que acontece com o valor dessa função. Né? Então, veja que aqui eu vou ter, no lugar de x, tx, ó, no lugar de y, eu vou ter ty. Então, ty ao quadrado é t ao quadrado, y ao quadrado. Mais, no lugar de y, t à quinta, y à quinta. No lugar de x, tx2. Mais 4t ao cubo, x ao cubo. Então, vê que daqui, multiplicação de potências da mesma base, né? Eu repito a base e somos expoentes. Né? Então, aqui eu vou ter, ó, t a primeira vezes t ao quadrado vai dar t ao cubo. Né? Então, eu vou ter 2x y ao quadrado vezes t ao cubo. Mais divisão de potência da mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2 vai dar 3. Né? Então, eu vou ter y à quinta dividido por x ao quadrado vezes t ao cubo. E aqui eu vou ter
4x ao cubo vezes... Vê que dá para botar até ao cubo em evidência, né? E aí eu vou ter 2xy ao quadrado mais y à quinta dividido por x ao quadrado mais 4x ao cubo. Isso que está entre parênteses, ó, é a própria função f de xy. Então, quando eu multipliquei as variáveis independentes por t, o que aconteceu com o valor da função? Ele foi multiplicado por isso aqui, ó, t elevado ao cubo. Então, essa é uma função homogênea de que grau? Grau 3. E o que acontece com o valor da função, ó, se as variáveis independentes forem multiplicadas por 3? Se esse meu t fosse 3, né? Bom, se o t fosse 3, ó, como ela é homogênea de grau 3, a função vai ser multiplicada por 3 elevado ao cubo. Ou seja, a função vai ser multiplicada por 27. Tá? Então, era isso que eu queria que vocês respondessem nessa segunda parte da quinta questão. Tá joia? Então, pessoal, novamente, qualquer dúvida, por favor, me envie um e-mail. Tá bom?